E se você não quer que o Papai Noel chegue na sua casa, passe pela chaminé e te mate, deixa um like no vídeo agora mesmo. Se bem que casa nenhuma no Brasil tem chaminé, né? Então, esquece. Sou de Porto Alegre e moro atualmente em Guadalajara, no México. E ele botou entre parênteses, se diz Guadalajara. Ele duvidou do meu espanhol aguçado, né? Ele achou que tu não conhece. É foda, né, cara? Mas eu não sei, o pessoal que acompanha o Piuí tem que entender isso. A gente é meio que mestres das línguas, né? A gente sabe falar italiano, francês, espanhol, até um russo às vezes, né? Guadalajara, que é como se diz em italiano, né? É, isso aí. Não tá tão bom ainda, né? Mas tá melhorando. Tu também tem que me dar umas aulas de francês, que às vezes eu falho um pouco, sabe? Ah, mas a gente vai aprendendo, né? Juntos a gente vai caminhando em frente. Eu tô falando isso porque eu li terça-feira um comentário que fala assim: esse canal é impressionante. Enquanto o Léo fala francês como um nativo, o Miguel parece um próprio italiano. Ok. Falei, ok. Bom, continuando aqui o e-mail, ele fala: conheci o canal durante a pandemia e me viciei. A sincronia entre vocês que faz toda a diferença na hora de contar as histórias. E o podcast é meu grande companheiro nas tarefas de casa. Vocês são essenciais nesses tempos de isolamento e ajudam muito, sendo nosso filtro para evitarmos algumas bombas cinematográficas. Mas também acabei vendo algumas bombas por causa de vocês, como Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, o único da franquia que eu me recusava a assistir e que, só por causa de vocês cantando a musiquinha, acabei assistindo e perdi 2 horas da minha vida. E aí, Miguel? Ah, cara, assim, eu acho que quando o assunto é desafio em Tóquio, tu nunca perde alguma coisa, entendeu? Tu investiu essa hora, tu aprendeu alguma coisa. O filme é bom, como eu já falei 1 milhão de vezes? Não é. Mas tem toda a jornada do herói, tem... Cara, quando eu penso no paralelo do carro americano com o motor japonês, o homem americano com o coração japonês, isso aí eu choro, velho. Só de pensar. Cara, eu vou dizer uma coisa, tá? Esse filme é muito ruim, mas eu precisaria reassistir Velozes e Furiosos 7, porque na minha cabeça, esse é um filme bom. Velozes e Furiosos 7, na minha cabeça, é um filme bom, entendeu? Ah, não, assim, é que assim, se tu conseguir desconectar tudo que é absurdo no filme, talvez tu até ache bom mesmo. Tipo assim, é que tem umas cenas que são muito toscas, tipo, o Vin Diesel dando um pisão no chão e quebrando o asfalto, sabe? Entendi. Mas tudo isso se compensa no momento que toca uma música bonita, cara, eles não mataram o Paul Walker, os 2 caminhos. Nossa, cara, é, assim, top 3 finais da história do cinema, eu acho. Vai embora. Tá, parei. Bom, e ele encerra aqui falando que outro dia ele viu a saga Anaconda e a gente não comentou o que pra ele é a cereja do bolo. No primeiro filme, quando os protagonistas vão pro local da batalha final, tem uma cena do barco indo pra lá, e no fundo aparece uma linda cachoeira. Depois que eles matam a Anaconda e vão embora, colocaram a mesma cena, só que de trás pra frente, pra mostrar que estão saindo de lá. E dá pra ver nitidamente que a água da cachoeira está subindo. Cara, eu fico triste de ter perdido isso, porque uma cachorragem dessa, ela merece ser vista, né? É, mas isso é bem comum dos filmes, né? Eles utilizarem essas cenas, porque, pô, é meio difícil quando o filme tem orçamento de pinga, tu fazer alguma parada grandiosa, né? Então, essa safadeza é bem comum. Só que eu realmente queria ter percebido isso pra falar no vídeo. E um problema é que geralmente essas produções, eles mandam um diretor de segunda unidade a algumas locações pra fazer cenas, né? Então, quando a gente vê num filme uma cena da cidade, geralmente quem gravou aquela cena aérea da cidade não foi o próprio diretor, o Martin Scorsese, que se deslocou até o topo de um prédio pra fazer uma cena, entendeu? Ele mandou um outro cara. E às vezes, nesse amontoado de cenas, acaba faltando alguma coisa e o pessoal dá um jeitinho na montagem, né? Exatamente. E essa cachorragem aí? Às vezes falta uma cena do Homem-Aranha fazendo uma selfie, né? Aí o que eles fazem? Fazem um boneco do Miranha fazendo selfie. Óbvio. Bom, e ele fala aqui: desculpem o e-mail longo, um abraço a vocês dois, ao sindicato, ao Audionias e aos convidados indispensáveis do programa, em especial ao Marvelo e ao Lucas Maia. Vocês são demais. Um saludo, muchachos. Gostou? Sim, um saludo, muchachos, significa muita saúde pra vocês, pessoal. Pra quem não entendeu. Tá bom. E agora vamos para o e-mail PWC 133, considerações. Informação. Acho que o nome dele é Well. Deve ser Wellington, né? Aí ele bota Well pra ficar mais legal. 26 anos, Ceará, Itarema. Olá, piuizeiros masters. Sou grande consumidor da temática ufologia e, em geral, curti o episódio em colaboração. Contudo, tenho alguns apontamentos. Roswell trata-se do auge da Guerra Fria e espionagem
espionagem pelo mundo. Segundo os céticos, o objeto recuperado seria um balão gigante de espionagem, a União Soviética ultra secreto. Como é que é? Tá certo, não? Cara, eu acho que ele quis dizer que é o... É que talvez ele era pra ser um nome, né? Pois é, eu não entendi. Ele fala aqui que o objeto recuperado seria um balão gigante de espionagem da União Soviética, que tem o nome de Projeto Mogul. Ele coloca ali, recomendo MFC 201. Deve ser algum podcast isso, né? Para tentar abafar o caso, alguém teve a brilhante ideia de falar que eram ETs. E depois que perceberam o alvoroço que a ideia de Jerico causou, vieram desmentir. Então o caso alienígena foi feito para encobrir um roubo de uma coisa importantíssima russa, isso? Ah, que loucura, né? Porque o que eu sabia de Roswell é que esse balão gigante, que era o OVNI que avistaram, na verdade seria um balão meteorológico, né? Uma parada assim. Eu não tava ligado nesse lance que talvez tenha sido um balão de espionagem e pra tentar esconder essa parada disseram que eram alienígenas, aí deu uma merda absurda e eles depois mudaram pro balão meteorológico. Não sabia desse esse pré-mentira, entendeu? Se for isso, melhor ainda, porque ele coloca aqui, sobre os casos alienígenas, o mais bem documentado é o caso de Operação Prado. Recomendo, esse MFC é o Mundo Freak Confidencial, 131 e 132, e a reportagem de Linha Direta, até os céticos balançam. Ô, louco. Caralho, Linha Direta agora me deu um flashback do passado foda. Uma lenda, saudade. Bons tempos da TV brasileira, né? Era legal. Tempos de banheira do Gugu também, vale lembrar. Não era no Linha Direta que tinha reconstituição com os atores e tal? Era, no Linha Direta e no Você Decide. Você Decide também tinha reconstituição, né? Bah, eu não lembro. Eu lembro do de Linha Direta só. Eu tinha medo dessa porra, velho. A riqueza de detalhes e fatos comprovados nos casos brasileiros demonstram que, cá no Brasil, temos casos muito mais interessantes que quaisquer outros estrangeiros. Noite Oficial dos OVNIs, Varginha, Operação Prado, Chupa-Cabras da região sul, A Mulher do Rosto Roubado. Todos têm um episódio no Mundo Freak. E o Mundo Freak realmente gosta de alienígena, então. E o Well, pelo visto, é membro do Mundo Freak, né? Nossos queridos amigos que, inclusive, tem que voltar aqui pra gravar mais um episódio com a gente. Exatamente. E olha só, a gente pode, inclusive, chamar o Mundo Freak pra gravar algo sobre esses assuntos, hein? A Mulher do Rosto Roubado, eu não faço nem ideia do que é isso. Mas o título me causa curiosidade, entendeu? Já manda um e-mail lá, vamos convidar eles. Ele continua aqui, ó. Sou ouvinte do Mundo Freak, podcast que conheci através de vocês. E eles têm um formato comum de discutir os casos com dois corpos de críticos distintos. Believers, crentes do sobrenatural, e céticos, crentes da ciência e evidências. E aí tem um Piuí que entra como Believe it or not, I'm walking the air. O Piuí entra no meio dos dois, né? É que assim, não acredita, mas também não duvida, né? Tamo no muro, né? Desculpa o e-mail longuíssimo. Não foi longuíssimo, eu que tava com uma dificuldade monstra de ler porque eu sou meio burro. PS, eu sei porque o Miguel não pode relatar sobre sua primeira vez, pois também não posso relatar a minha, pelos mesmos motivos. Quer dizer, eu transei com ele... Parece que sim, hein? Pela descrição dele parece que sim, né? Ele fala aqui que no caso dele foi um vizinho. Segundo o e-mail mandado, no primeiro descrevo como o Léo me traumatizou. Amo todos vocês, até o Sindicato dos Arrombados. Caraca, vou ter que procurar o e-mail pra saber como é que eu traumatizei ele. Eu transei com ele, mas quem traumatizou ele foi tu. Isso. Rapaz, o negócio é grande aqui, viu? Tá bom. Parece aquelas frases de Tropa de Elite, né? O negócio é grande, eu não vou parar até derrubar. E agora vamos pro e-mail PeeWeeCast 133. Faltou falar sobre a Operação Prato, maior caso da ufologia brasileira. Pera, é Prato ou é Prado? Eu acho que é Prado. Vamos ver. Caso alienígena. Ih, é Prato, rapaz. Prato. Ih, o cara falou errado, então. É Prato, é Prato. Só pra deixar claro, no e-mail anterior, o cara botou o caso Prado, mas o correto é Prato. Tá bom, gente? Desculpa. Ó, e o Johnny comenta aqui, ó. Olá, pessoas. Aqui quem fala é o Johnny, tenho 36 anos e sou de São Paulo, capital. Acompanho o canal de vocês desde que tinha um pouco mais de 400 mil inscritos. E gostaria de aproveitar e parabenizá-los pelo trabalho de vocês e a forma descontraída com que fazem o conteúdo sem perder qualidade. Dito isso, falando do episódio 133 sobre alienígenas, já adianto que eu sou um dos que crê em vida extraterrestre e senti falta de comentarem sobre o caso Operação Prato, que é o maior caso de OVNIs e ufologia do Brasil. Se não conhecem, pesquisem o episódio do Linha Direta sobre esse caso e depois assistam a entrevista do coronel Uirangê Holanda, que liderou a missão na época para a revista UFO. É impressionante e pelo menos para
para mim, muito crível. Curiosamente, alguns dias depois de dar essa entrevista contando tudo, o coronel se suicidou em sua residência. Cara, Pera aí, só deixa eu ver enquanto tu vai falando, eu vou pesquisar o que foi a Operação Prato, porque eu não sei, tá? assim, a gente não falou do caso Operação Prato, porque, na verdade, o podcast era pra falar sobre filmes e os casos reais, entendeu? Aí sempre que a gente falava de um caso, alguém vinha e falava de um filme como contraponto e tal. Então, como o Operação Prato não tem filme, acho que é por isso que a gente não falou, né? Mas, nada exclui, como a gente já falou antes, de fazer um novo episódio aí só pra falar dos casos mesmo. A gente chama Mundo Freak, que vai saber um pouco mais, né? Pois é, a gente poderia fazer um episódio com o Mundo Freak só sobre esses casos, independentemente deles terem ou não sido adaptados pra algum tipo de filme, né? E a Operação Prato, pra quem não tá ligado, foi uma operação militar que foi realizada ali na década de 70 pra investigar a aparição de vários OVNIs, né? E ela tem essa curiosidade aí que geral que se envolveu nessa operação acabou morrendo, tá? Cedo ou tarde as pessoas morreram, todas elas, de maneiras bizarras. É o sistema, né, cara? E tem esse episódio do Linha Direta aí que é muito famoso, né? Rapaz... Pelo jeito, só se fala no Linha Direta, né? E ele encerra o e-mail aqui falando parabéns mais uma vez pelo excelente trabalho e abraços. Abraços, Johnny. E agora vamos para o meu PWC 133. Será que realmente existe vida inteligente fora da Terra? Olá, pessoas. Aqui é Erisvaldo, falando de Santa Filomena, Pernambuco. Entrei no meu último ano do curso de Física e, como amante da natureza, tenho curiosidade por fenômenos naturais e costumo ler muito sobre eles. Em relação à vida inteligente fora da Terra, eu possuo um pensamento cético a respeito. O universo é enorme.